Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vou falar rapidinho do mosaico, depois eu entro na fala dele. O mosaico é um movimento, em uma frase só, o mosaico é um movimento relacional de unidade cristã. Ou seja, a gente luta pela manutenção da unidade do Espírito, como diz lá em Efésios, só que a gente é um movimento de unidade relacional. A gente não é uma fraternidade de teólogos, a gente não é uma aliança de igrejas, nem uma sociedade de biblistas, a gente é um grupo de pessoas, uma plataforma de relacionamento. E o critério é esse mesmo, bem subjetivo. A gente não tem reunião sistemática, a gente não faz nenhum encontro muito recorrente. Os nossos encontros são sempre subjetivos, é café, pizza, almoço na casa, é meio movimento terrorista, assim. Sabe aquela coisa, você tá na Paulista, vestiu de preto, é black bloc, a polícia vai prender. Então, a gente sempre quando apresenta o mosaico para alguém, o cara pergunta como eu entro, a gente fala assim, não, se você crê lá em Efésios 4, você já está dentro, você pode pedir para sair, mas dentro você já está. Por que isso? Quem entende a causa da unidade da igreja e quer experimentar isso via relacional, conversar, olho no olho, fazer pontes que não existiam antes, é o que o mosaico trabalha. É meio invisível, porque não dá para tirar foto disso, colocar no Facebook, porque é difícil fazer, não dá para propagandear relações, mas é o que a gente tem feito. O livro Ortodoxia Integral, a ideia, tudo nasceu, eu vou falar um pouco sobre isso, nasceu a partir daí. Eram duas tradições teológicas no Brasil que não conversavam e a gente achava que eles tinham muito mais coisas iguais do que diferentes. A gente falou assim, é possível que a teologia reformada, a filosofia reformacional e a teologia de missão integral conversem. E aí a gente pensou em reunir representantes delas, colocar um do lado do outro e a produção foi muito frutífera, assim, o resultado foi muito frutífero. E é daí então que nasceu o Ortodoxia Integral. Então tá. O tema que me foi incumbido para falar é sobre a relação entre conectar a universidade e a igreja através da Ortodoxia Integral. Eu queria começar lembrando para vocês um acontecido em abril desse ano, de 2015, em que o Conselho Superior da Fundação de São Paulo, que é a fundação que viabiliza recursos para a PUC de São Paulo, vetou a criação de uma cadeira, que foi a Cátedra Michel Foucault de Filosofia do Presente. A PUC de São Paulo seria o único lugar no mundo, além do Collège de France, que teria os áudios das aulas do Foucault, para ser pesquisado, para ser traduzido, para ser publicado, e o Conselho vetou essa criação, e aconteceram várias manifestações públicas sobre esse veto. Eles não só negaram, como também negaram recursos do veto, alegando, e a razão era que entrava em conflito com a confessionalidade da instituição. A filosofia, o conteúdo e a postura, as críticas que o Foucault tinha feito ao cristianismo entravam em oposição frontal com a confessionalidade da universidade, então a criação foi vetada. Eu acho que esse é um bom exemplo de introduzir o tema sobre essa relação entre a universidade, a igreja, os conteúdos universitários, a pesquisa e a confessionalidade da comunidade cristã. Será que é possível realmente conectar essas duas coisas? Que tipo de conexão pode ser feita que não prejudique nem a universidade e nem a confissão de fé daqueles que estão envolvidos? Ou seja, o meu tema então que eu vou tratar é pensar a razão de ser da universidade e a relação que ela pode manter com a igreja cristã. Ou ainda, que lugar que a universidade e os universitários, tanto o corpo docente quanto o discente, ocupa na missão de Deus de redimir todas as coisas em Cristo. E o método que eu escolhi para fazer isso foi analisar 5 discursos que foram fundamentais para se instituir a universidade moderna, tal como a gente conhece. Porque a gente sabe que a universidade começou no medievo, a Unesco fala que a primeira universidade tem ali no Marrocos, o professor Briggs falou um pouco sobre isso, sobre a influência dos árabes na educação, mas eu quero pensar a universidade moderna, tal como eu e você a conhecemos. Eu vou trabalhar 5 textos, que são 5 discursos exemplares dentro da universidade. Um deles, o Rodolfo falou um pouco ontem, que é o do Kuyper, na Universidade Livre, então eu vou poder me aproveitar do que ele falou e falar menos, e caminhar mais. Mas antes de chegar no Kuyper, eu queria começar com esse texto, O Conflito das Faculdades, de Immanuel Kant.
O Kant, quando escreveu, Kant foi um filósofo alemão, paradigmático na filosofia. A gente divide a filosofia pré- e pós-kantiana, com quem Doivert, Kuyper sempre tiveram um diálogo. Esse texto é um dos últimos textos da vida dele, na verdade é um compilado de vários textos, em que ele discute conflito entre 3 faculdades e a faculdade de filosofia, que eram tidas como faculdades superiores, a faculdade de medicina, a faculdade de direito e a faculdade de teologia. Sim, a teologia já foi uma faculdade superior, sim, né, em questão de importância. E a faculdade inferior, que era a faculdade de filosofia. Então ele escreve 3 textos sobre isso. O Kant está 6 anos antes dele morrer. Ele vai pensar então a responsabilidade da universidade. E ele começa o texto pensando a origem de tal comunidade. E ele fala o seguinte: não foi uma má ideia a de quem primeiro concebeu o pensamento e o propôs a realização pública de tratar todo o conjunto da ciência, em rigor das cabeças que elas se dedicam, de modo quase industrial, pela divisão do trabalho, lugar em que seriam nomeados tanto os mestres públicos, tanto os professores, quanto fossem as áreas científicas das quais eles seriam como que depositários, e que juntos formariam uma espécie de entidade científica comum, a universidade ou a escola superior, que teria sua autonomia, isso é importante, pois somente os eruditos podem julgar eruditos como tais. Graças às suas faculdades, pequenas sociedades diversas segundo a diversidade das principais áreas do saber, entre as quais se dividiam os sábios universitários, a universidade seria autorizada, por um lado, a admitir alunos aprendizes das escolas inferiores, que aspiraram elevar-se a ela, e, por outro, promover mestres livres, que não seriam membros da dita universidade, chamados doutores, após um exame prévio e por sua autoridade de um estatuto universalmente reconhecido, a lhes conferir grau, ou seja, a criá-los. Então Kant começa o texto dele pensando como foi a origem da universidade. É muito engraçado o tom que ele propõe isso, porque ele é totalmente, a origem dela é totalmente ficcional. É como se ele fala, um dia alguém teve uma grande ideia de organizar os saberes numa comunidade e reuniu todos ali, etc. É totalmente abstrato a origem que ele dá à universidade. E a gente percebe no texto dele que isso é pura retórica da introdução e que ele não acreditava nisso. Porque logo na primeira seção do livro ele apresenta realmente o que ele cria sobre a origem da universidade. Ele diz o seguinte: pode-se supor que todas as instituições artificiais que têm por fundamento uma ideia da razão, como é de um governo, que se deve demonstrar praticamente no objeto da experiência, como por exemplo todo o campo atual do saber, foram testadas, que torna necessária certa espécie de divisão. Por esse motivo, pode admitir-se que a organização de uma universidade, quanto às suas classes de faculdades, não dependeu de todo o acaso, mas que o governo, sem lhe atribuir justamente por isso uma sabedoria e um saber precoces, já em virtude de sua peculiaridade e necessidades sentidas de agir sobre o povo mediante certas doutrinas, conseguiu chegar a priori a um princípio de divisão. Então observe que tem uma modificação do que ele apresenta na introdução, de um princípio muito ficcional de como surgiu a universidade, do que ele apresenta logo na primeira sessão, em que ele vai falar sobre a origem dela, de uma instituição artificial que foi pensada por um princípio foi fundamentada num princípio de razão, mas foi testada e demonstrada na prática. E essa universidade, ela dependeu do governo para lhe autorizar a criar os títulos de doutores, de mestres e aceitar pessoas dentro delas. Ou seja, seguindo um modelo industrial, que vai ser o principal modelo que vai fundar a Universidade de Berlim em 1810, muito próximo também da fundação da Universidade Livre de Amsterdã, ou seja, essas universidades todas crescendo sob esse modelo quase industrial de saber. Ou seja, a universidade, ela parece que para o Kant não tinha uma autonomia, uma independência de autorizar-se a si mesma. Ela dependia de uma outra instância não universitária, que no caso é o governo, para ser autorizada a exercer a sua missão. E nesse ponto o Kant ele reconhece isso, mas ele não usa retórica para discordar disso. Ele fala assim: o governo conseguiu chegar a priori a um princípio de divisão, que aliás parece ser o da origem empírica, princípio que afortunadamente se harmoniza com o princípio agora adotado, se bem que eu nem por isso pretenda defendê-la, como se estivesse isenta de defeitos.
O Kant sabia que o que tinha acontecido, que o governo tinha sido bem sucedido nesse empreendimento da criação dessa universidade para tratar demandas que ele sentiu para interferir no povo sobre determinadas doutrinas, como ele falou. Só que ele sabia que tinha problemas nisso, e o Kant conhecia muito bem isso, porque nesse texto, ele começa o texto falando sobre uma carta que ele recebeu do Frederico Guilherme II, que era o rei da Prússia na época do Kant. O livro anterior que o Kant tinha publicado, antes desse, é um livro que a gente conhece, que é a Religião nos Simples Limites da Razão, em que o Kant apresenta justamente isso que ele coloca, toda a religiosidade, toda a importância da religião cristã abaixo ou sendo avaliada pelo crivo da racionalidade pura. E isso gerou reação do Guilherme, porque ele era um restauracionista da visão protestante dentro da Alemanha, e ele acusa o Kant de, nesse livro, ter cometido um erro público e um erro privado, enquanto ele era um professor da universidade. Ou seja, ele foi censurado pelo governo no seu trabalho universitário. O Kant, inclusive, faz questão de anexar essa carta no livro. Olha quão bondosa foi a carta. Frederico Guilherme, pela graça de Deus, rei da Prússia, etc, etc. Antes de mais, a nossa graciosa saudação. Digno e muito erudito, caro súdito. A nossa suprema pessoa constatou já há longo tempo, com grande desgosto, que fazeis mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do cristianismo, que fizeste, sobretudo no vosso livro, A Religião nos Simples Limites da Razão, bem como noutros tratados mais pequenos. Esperávamos melhor da vossa parte, pois vós mesmos deveis reconhecer de que modo irresponsáveis agis contra o vosso dever, enquanto mestre da juventude, e contra as nossas intenções soberanas, que vós são muito conhecidas, que vos são muito conhecidas. Exigimos, quanto antes, a mais escrupulosa justificação, e esperamos de vós, para evitar nosso supremo desfavor, que no futuro não vos torneis culpados de coisas semelhantes. Mas, ao invés de harmonia com o vosso dever, utilizeis a vossa consideração e os vossos talentos para realizar cada vez mais a nossa intenção soberana. Caso contrário, e se persistirdes em ser refratário, tereis de esperar infalivelmente medidas desagradáveis do vosso afetuoso rei, dia 1º de outubro de 1700. Muito bom, né? Duas acusações que o Kant recebe aqui. Triste, né? Já pensou você receber uma carta dessa? No exercício do seu dever? Petuosa. Duas acusações que Kant recebe aqui. Ele recebe uma acusação pública e uma acusação privada. A acusação privada de ser um professor da juventude corrompendo ela, e uma acusação pública de que os seus ensinos estavam contra as intenções soberanas de restauracionistas do protestante. Observem a data, 1794, próxima à Revolução Francesa, e o Kant, a influência dele do iluminismo ali é muito grande. Então há um conflito direto ali. Só que o Kant não perdeu a chance de também se justificar no prefácio desse próximo livro que ele escreveu. E todo esse livro, O Conflito das Faculdades, é uma tentativa do Kant mostrar como que ele vai delimitar a razão de ser da universidade, de modo que a relação dela com a igreja não seja conflituosa a ponto de gerar esses problemas. E o que ele faz é defender o conteúdo do livro dele, A Religião nos Simples Limites da Razão. Olha o que ele diz. Não causei dano à religião pública do país, o que é já evidente em virtude desse livro não ser para tal uso apropriado. É antes um livro ininteligível e ocluso para o público e representa somente uma disputa entre eruditos da faculdade. Disputa de que o povo nada sabe, mas, a este respeito, as próprias faculdades permanecem livres para publicamente julgar segundo o seu melhor saber e consciência. E que só os mestres populares constituídos nas escolas e nos púlpitos estão vinculados ao resultado dessas discussões que a autoridade do país sanciona em vista da exposição pública. Qual é o argumento do Kant aqui? O conteúdo dos meus livros é assunto interno da esfera universitária, não diz respeito ao público maior. E toda a responsabilidade de delimitar a economia discursiva da universidade vai ser o que o Kant vai tentar desenvolver nesse livro, O Conflito das Faculdades.
ele vai tentar, então isso é importante para nós por quê? Porque é uma tentativa moderna de justificar a universidade através de um princípio racional puro, ou seja, livre da influência governamental e livre da influência política, que ele estava sofrendo pressão. E o modo como ele faz isso, a tentativa que ele faz isso, é redefinir ou reorganizar a divisão entre faculdades superiores e inferiores. Lembra que as faculdades superiores eram a de medicina, a de direito e a de teologia, e a faculdade inferior era a faculdade de filosofia. Inferior e superior sobre a sua atuação no governo ou a sua importância para o governo. Olha o que o Kant diz a respeito dessa divisão e sobre a necessidade de melhorá-la. Entre as faculdades superiores, contam-se somente aquelas em cujas doutrinas o governo está interessado, se elas devem ser constituídas assim ou publicamente expostas. Pelo contrário, aquela que unicamente tem de valer pelo interesse da ciência, diz-se inferior, porque pode lidar com suas proposições como lhe aprouver. O que interessa ao governo é o meio de ele manter a mais forte e duradoura influência sobre o povo, e dessa natureza são os objetos das faculdades superiores. O que ele está acusando as faculdades superiores? Vocês estão a serviço do governo e vocês estão interessados nele. Tudo bem, já que vocês são interessados no governo, é a faculdade de filosofia, regida por uma racionalidade pura, influenciada pelo iluminismo, que vão ser os olhos da universidade, que vai conseguir ser o critério de julgamento para saber se aquilo que está sendo produzido é científico ou não, para saber se aquilo que a verdade, independente se ela vai desagradar ou não o governo, é verdade, produção científica, ou se é apenas meio de agradar o governo. Essa é a intenção do Kant. Ele fala a modéstia de ser livre, falando da faculdade de filosofia, e também de deixar livre, de descobrir apenas a verdade para a vantagem de cada ciência e de pô-la à livre disposição das faculdades superiores. Essa vantagem da faculdade de filosofia lhe dava a responsabilidade de seu ponto de equilíbrio da faculdade. Ela tinha a liberdade de poder dizer o que ela bem queria, porque ela não se limitava às influências do governo. Ou seja, a autonomia da universidade era garantida pelo livre exercício de um juízo, de um uso público da racionalidade pura e limitaria até o governo. Eu fiz uma síntese, um resumo. Então é isso, o compromisso de uma razão pura, característico da faculdade de filosofia, forneceria a condição incondicionada da autonomia da universidade e a sua relação com outras instâncias, com o governo e com a igreja. Ou seja, é uma proposta de conectar igreja e universidade. Qual é o problema dessa proposta? As fraquezas dela. É que existe um grande perigo aqui que coloca por terra todo o argumento do Kant. É que a pureza do discurso universitário, que ele mesmo divulgou quando ele falou que o livro dele não era para a população, mas era para o interior, ia tornar a razão pura da universidade tão hermética e tão fechada, e ela ia ser pouco universal, ia ser pouco capaz de se relacionar com aquilo que não ela mesma, com as esferas e as entidades fora dela. Isso ia fazer com que a universidade entrasse em uma contradição nela própria, que é justamente a instituição que deveria estar aberta para o trânsito entre pessoas, para as contribuições poderem sair dela, as pessoas entrarem nela, se tornaria um ciclo tão fechado que entraria numa contradição. Além disso, quem coloca uma crítica a essa posição kantiana é o filósofo francês Jacques Derrida, quando ele fala o seguinte, que a essência da universidade, falando da proposta do Kant, seja a filosofia, e que ocupe a filosofia ao mesmo tempo um lugar particular e dispõe de uma faculdade entre as outras na topologia universitária, e que a filosofia represente nela uma competência especial, isso constitui um grave problema. Ou seja, o Kant confundiu parte todo. A faculdade de filosofia era uma parte de dentro da universidade, mas para ele, ao mesmo tempo, ela tinha que ser o critério de julgamento de todo ela. Isso colocaria ela fora do relacionamento entre as outras faculdades. Isso resultaria num problema absurdo. A gente está falando aqui de um paradoxo que é do conceito de totalidade, que não está... A faculdade de filosofia não estaria sujeita aos mesmos princípios de autoridade que as outras faculdades. Isso faria dela incapaz de se relacionar com as outras universidades e não capaz de dar autonomia para a universidade poder se relacionar com o governo e poder se relacionar com a igreja. Uma ideia dessa do Kant, ela só é concebível se for por um governo que idolatre a razão também. Por isso que ela é uma proposta faliciosa, porque ela idolatra a razão.
Somente num governo de reis filósofos ela poderia dar certo. E, além disso não ser desejável, porque é idolátrica, isso também é inviável, é insuficiente, porque não consegue dar fim no conflito entre as faculdades. O próprio Kant termina o livro dele dizendo assim: eu sei que o conflito jamais terminará, porque as faculdades superiores jamais renunciarão ao seu desejo de governar. Ou seja, ele não conseguiu um princípio de liberdade que equilibrasse as relações internas da universidade. Por isso, é uma fundamentação falha. Um segundo discurso famoso para se pensar a universidade moderna é o discurso do reitorado, a autoafirmação da universidade alemã, de Martin Heidegger, que está aqui marcado no xizinho, aqui numa reunião da SS. Esse é o tristemente célebre discurso do Heidegger, quando ele se tornou reitor da Universidade de Freiburg em 1933. Ali, naquele discurso, ele foi pensar novamente a essência da universidade e a sua relação com as outras instâncias governamentais, eclesiásticas, culturais, no interior do povo alemão. O tema da universidade por Heidegger já era discutido há muito tempo, desde 1919, quando ele proferiu a aula inaugural em Freiburg sobre o que é a metafísica. E ele achava que a universidade alemã passava por um problema, que era o problema típico da Alemanha, que era a sua incapacidade de unificação política, que estava sendo tentada desde o Segundo Reich, desde o Segundo Império Alemão, em 1871, e que não estava conseguindo ser feita. O Heidegger fala que haviam 3 autores que o governo utilizava deles para criar um mito de unidade alemã, que eram Schopenhauer, Wagner, Richard Wagner e Charles Darwin. E para o Heidegger, essa conjunção e essa conjunção de concepções de mundo eram insuficientes para criar uma fundamentação do povo alemão. Justamente pelo fato de que o pessimismo, a luta pela vida e os mitos germânicos não teriam condições de criar uma unidade entre o povo. Então, o Heidegger detestava as políticas imperiais porque elas eram falsas, elas estavam querendo impor ao povo uma concepção que não era verdade. E foi aqui que surgiu uma noção que é muito cara para a gente que pensa em cosmovisão, que é a Weltanschauung, que é em alemão cosmovisão, que o Heidegger detestava porque era era empurrada goela abaixo do povo alemão. E ele falava, bem, então tem um oco no pensamento alemão, que é falso isso que eles estão propondo e que a gente tem que pensar. A Hannah Arendt, aquela filósofa alemã que foi aluna do Heidegger, conta que quando o Heidegger chegou na universidade, ele foi um grande sucesso, porque a universidade alemã, na época dele, estava meio parada. Só havia discussão das escolas de filosofia, neo-kantianos, neo-hegelianos, mas não havia ninguém que pensava coisas novas. E quando o Heidegger chegou lá, a força do pensamento dele fez ele muito famoso. Ele dava aula, na sala de aula dele, assim, metade da filosofia do século XX estava lá. Hannah Arendt, Hans Jonas, Karl Jaspers, era impressionante. Quem foi aluno do Heidegger, quem estudou com ele nos seminários que ele fez tour. Ele é um dos últimos filósofos universalmente reconhecidos. Quando ele se tornou, então, professor em Freiburg, em 27, substituindo Russell, em 33 ele recebeu o convite de ser reitor, de dirigir a universidade, de encaminhar o povo e a ideia de autoafirmação frente aos desafios que eles estavam entrando do Terceiro Reich, do Terceiro Império Alemão. Como a universidade vai se posicionar nesse tempo de transformações? E qual é a tarefa que ela tem mediante os seus vários desafios de unificação do povo? O que ela pode contribuir? Aí no primeiro parágrafo do discurso ele já mostra qual que é a ideia. Assumir o reitorado é assim a obrigação de dirigir o espírito dessa escola superior. A decisão de aceitar obedecer nos professores e nos alunos nasce e toma forma apenas a partir do verdadeiro e do comum enraizamento na essência da universidade alemã. Ora, esta essência não atinge clareza, a grandeza e a potência, a não ser que, antes de tudo e sempre, aqueles que dirigem, sejam eles mesmos dirigidos pelo caráter inexorável da missão espiritual que força o destino do povo alemão a receber o cunho típico da sua história. O que chama atenção no detalhe desse texto é como ele mostra, sem saudações nazistas, por favor, como ele faz uso da linguagem de direção e obediência típica do discurso nazista. Observe que ele fala que assumir o reitorado é assumir a obrigação, obediência, de dirigir
guiar o Führer, o Hitler era o guia do povo, assumir o espírito dessa escola. Em que direção? Na missão dela tomar consciência da sua missão. Ou seja, a relação com o princípio Führer, que era chamado na Alemanha, era um princípio de autoridade, de obedecer ordens e de reforçar as próprias ordens do Führer, foi utilizada pelo Heidegger aqui. A grande questão é que o Heidegger altera a dinâmica desse princípio de obediência, quando ele sugere que a universidade só vai assumir a sua verdadeira grandeza, ao invés dos seus mitos, quando aqueles que dirigem o povo forem dirigidos pela verdadeira missão espiritual do povo alemão. Essa é a ideia que ele propõe. A Universidade Alemã é para nós a escola superior, que a partir da ciência e graças à ciência, pretende educar e disciplinar os dirigentes que velam pelo destino do povo alemão. O querer que quer a essência da Universidade Alemã quer ao mesmo tempo a ciência, na medida em que quer a missão historicamente espiritual do povo alemão, como povo que se reconhece no seu Estado. É preciso que a ciência e destino alemão ascendam juntos na vontade de essência ao poder. Então o que ele nos apresenta aqui é que somente quando a ciência, essa casa do saber que é a universidade, estiver alinhada à missão espiritual de ascensão e tomada histórica do povo alemão, de unificação do povo alemão, é que ela assumiria todo o seu poder e toda a sua grandeza. Só que a concepção de ciência que o Heidegger tinha aqui era muito específica. Primeiro que não era o conceito positivista de ciência, que para ele tinha certos problemas. Ele depois tem um ensaio famoso dele, que é sobre a essência da técnica. Ele vai tecer grandes críticas a respeito da técnica, da tecnologia. O Heidegger quase tem um pouco um espírito de saudosismo e retrocesso frente ao desenvolvimento técnico, porque ele acha que isso nos afasta do que é verdadeiramente essencial das coisas. E também não era o chamado novo conceito de ciência usado dentro da universidade alemã na época do Hitler, que era ciência. Esse novo conceito de ciência ele era usado para acoplar ciência à ideologia política nazista. Todas as vezes que falávamos de novo conceito da ciência, era o conceito da época do Hitler da ciência a serviço da política. O que o Heidegger procura é um outro tipo de ciência. Uma ciência que encontra os seus fundamentos no que ele chama de as raízes e a fundação do pensamento ocidental na filosofia grega. Olha o que ele diz. Temos de situar, de novo, sob o poder do começo do nosso Dasein. Dasein é o ser humano na filosofia do Heidegger. A tradução literal seria o ser aí, o ser jogado na história, o ser que só tem história. Nosso Dasein histórico pelo espírito. Esse começo é a ruptura pela qual se inaugura a filosofia grega. Aí se edifica o ser humano do Ocidente. A partir da unidade de um povo, em virtude da sua língua, pela primeira vez virado para o ente por inteiro, questiona-o e capta-o enquanto o ente é. Toda ciência é filosofia, que seja capaz de o saber e querer, quer não. Toda a ciência continua imbricada nesse começo da filosofia. É dele que extrai a sua força, de sua essência, supondo que, em primeiro lugar, que ela continua ainda à altura desse começo. Então observe que o Heidegger, do surgimento da filosofia grega, alguém fez essa pergunta em algum dos debates sobre a saída do mito, o reconhecimento do logos, uma racionalidade que se questiona pela essência das coisas, pelo ser enquanto ser meramente histórico, sem querer saber o que mitos. Ele fala, aí encontra uma missão que tem que ser a missão do povo alemão, sem mitos também, marcada pela busca de uma ciência verdadeira que guie a nossa razão. Ele achava que na concepção grega de teoria, e principalmente a concepção aristotélica de teoria, como atividade contemplativa, mais alta, mais característica do ser humano, que inclusive é o responsável pela divisão, que posteriormente na modernidade vira aquela divisão natureza e graça, que o Rodolfo falou na palestra dele, é nessa atividade que encontra um modelo de postura para a universidade alemã. Porque para ele, se o Nietzsche estava certo, o Heidegger era um grande leitor do Nietzsche, que é o autor da célebre frase Deus está morto. Então, se Deus realmente está morto e se nós estamos entregues à história, como ele coloca aqui, então nós estamos abandonados frente ao ser das coisas. Então é só a ele que a gente tem que se orientar, é só a ele que a gente tem que se ocupar. E uma universidade só vai conseguir fazer isso quando acoplar isso ao seu destino histórico do povo alemão. Então, em síntese,
Isso aqui é interessante que ele fala. O corpo de estudantes alemães está procurando o quê? Procura os dirigentes, por intermédio dos quais ele quer ver o seu próprio destino elevado à verdade fundada no saber, instalada no seio da clareza da palavra e da obra que eles interpretam e a tornam ativa. Dessa resolução em que fazem o corpo de estudantes alemães e de fazer face ao destino alemão na sua urgência mais extrema, vem uma vontade que quer a essência da universidade. Então ele usa a juventude alemã, a necessidade que eles tinham de um líder, que era o mesmo discurso do Hitler, para justificar a missão da universidade. Em síntese, a proposta é o destino ocidental, iniciado pelos gregos, realizado pelo corpo universitário, na missão espiritual do povo alemão, será o critério de avaliação da relação entre ciência, política e fé. Qual é o problema dessa proposta? Quais foram os erros que o Heidegger cometeu? O primeiro erro banal foi ele ter acreditado no Hitler. E acreditado, trágico, que é ele ter acreditado na linguagem dos discursos do Hitler, que era um discurso de unificação, só que não era dessa missão espiritual que ele acreditava ter, era uma unificação meramente biológica. O governo nazista foi um governo que a gente chama contemporaneamente de biopolítico, que resolveu fazer essa unidade do povo alemão via origens biológicas, via separação e segregação, porque em 1935 o princípio ariano foi publicado pelo Hitler, quando o Heidegger já pede afastamento do reitorado. E como diz o Bonhoeffer, ele já tinha ensinado para a gente que não adianta você mudar a linguagem sabendo que você está num barco errado. O Bonhoeffer falava, não adianta você correr na direção oposta se você pegou um trem na direção errada. O que o Heidegger tentou fazer foi correr na direção oposta, tentando dirigir os dirigentes, mas ele tinha pegado um trem na direção errada. E o Bonhoeffer já tinha percebido isso e o Heidegger não percebeu. Esse foi o problema político dele. Mas o problema de fundamentação foi encontrar na missão de todo o Ocidente localizá-la em um povo específico, que é o povo alemão. Se o Kant cometeu um erro de idolatrização de um aspecto da racionalidade, o Heidegger cometeu o erro da idolatria de um povo, a nacionalização como um ídolo, de encontrar toda a responsabilidade do Ocidente no destino de uma nação específica. E não há nada mais fácil de cooptar politicamente por uma ideologia do que um aparelho como esse. Por isso que ela foi cooptada tão facilmente por Hitler e o discurso do Heidegger, todo o seu esforço de reitor foi inútil. Porque, novamente, a universidade, que era uma parte, tentou assumir a responsabilidade pelo todo, sendo que ela não assumiria, era a ingenuidade dela. Então, novamente, a gente tem um erro aqui. Nada mais fácil do que ser cooptado por uma ideologia política, enquanto o Hitler ia pondo em prática. Então, não dá para encontrar o critério de relacionamento entre igreja e universidade, ou universidade e as demais esferas da realidade, com a missão espiritual de um povo. E no Brasil nós tivemos algumas tentativas dessa, de gente que quis encontrar nas raízes do povo brasileiro as tentativas de fundamentar nossa ciência, nossa prática de pesquisa científica. Não deu certo. O terceiro e último discurso que eu quero analisar, secular é ruim, né? Mas assim, não cristão, não confessional, é o do Jacques Derrida, A Universidade Sem Condição, que na verdade foi uma aula dada na Universidade de Stanford, em 1998. E talvez e o tema que foi pedido para ele falar é sobre as artes e as humanidades da universidade de amanhã. Ou seja, queriam perguntar para ele qual seria a estrutura de uma universidade do futuro, do amanhã. E aí a tese básica dele era essa: a universidade do amanhã é uma universidade sem condições. Em que sentido? O mais interessante desse discurso do Derrida é o que mais se aproxima do discurso do Kuyper, que o Rodolfo falou ontem e eu vou falar um pouquinho hoje, e do Doiverd em seguida. Por quê? O Derrida, ele se aproxima porque ele já é totalmente descrente de fundamentações teóricas puras, como fez Kant. Ele também era totalmente descrente de fundamentações políticas, seja de direita, seja de esquerda, conservadores ou progressistas, como tentou Heidegger. Então ele sabia que a fundamentação dessa universidade precisaria ser um compromisso de fé, precisaria ser numa confissão mesmo, numa profissão de fé. Ele fala justamente isso. Olha o que ele diz. A declaração de que quem professa é uma declaração de algum modo performativa. Por um ato de fé jurada, ela empenha um sermão, um testemunho, uma manifestação, um atestado ou uma promessa.
é realmente no sentido forte do termo, um compromisso, um engagement. Professar é dar um penhor, empenhado na sua responsabilidade. Fazer profissão de é declarar abertamente o que se é, em que se acredita, o que se quer ser, pedindo ao outro para acreditar nessa declaração sob o sentido da palavra. Ou seja, a característica da filosofia derridadiana, que é a desconstrução, mas ele está dentro do que a gente chama de filosofia da diferença, é uma filosofia que já não acreditava mais nos universais, nas estruturas transhistóricas, era alguém que estava muito preocupado na diferença, nos pontos específicos, no momento histórico atual, e que por isso ele sabia que a única coisa que lhes restava era uma profissão de fé, um ato performativo, que na medida em que aquilo se fala, aquilo acontece. E toda a sua construção filosófica vai girar em torno disso. Isso se aproxima muito do ponto reformacional por não se apoiar, só nesse sentido que se aproxima, por não se apoiar em um pressuposto teórico. O que o Kuyper vai mostrar é que se trata de um compromisso de fé, e o Guilherme também pregou sobre isso aqui, em uma das duas cidades, na nossa devoção a algum dos amores, seja a cidade de Deus ou a cidade dos homens. O Derrida também acredita nisso. A grande pergunta que a gente tem que fazer para o Derrida é: fé em quê, meu jovem, que você está propondo para a universidade do amanhã? É uma profissão de fé em quê? Ele explica. Sustento, todavia, o seguinte: creio, e é realmente como uma profissão de fé que me dirige e submeto o que digo ao julgamento de vocês, observe isso, que devemos reafirmar, declarar e professar continuamente a ideia de que esse espaço de tipo acadêmico deve ser simbolicamente protegido por uma espécie de imunidade absoluta, como se seu dentro fosse inviolável. Embora a proteção dessa imunidade acadêmica, no sentido de que se fala também de uma imunidade biológica, de uma imunidade diplomática, de uma imunidade parlamentar, nunca seja pura, podemos sempre desenvolver processos perigosos de autoimunidade, e, sobretudo, embora ela não deva impedir de nos dirigirmos ao fora da universidade sem uma abstração utópica. O que fica evidente aqui? É que a liberdade da universidade em relação a todas as esferas, inclusive a igreja, seria a sua liberdade incondicional de questionar, de poder ter uma imunidade, de poder questionar qualquer assunto e de também propor e de publicar qualquer conteúdo. O direito de poder tudo dizer, de ser uma universidade que faz profissão de fé, não, uma profissão de verdade. Essa era a profissão que o Derrida queria fazer. Exatamente o que o Kant queria fazer no século XVIII. A grande questão é que o Derrida propõe isso sem alicerçar-se na pura racionalidade, como Kant. Ele faz isso apenas num princípio interno da universidade, que é dela ela conter uma espécie de princípio da desobediência civil. É como se a universidade pudesse e sempre ter um papel civil de quê? De questionar, de desconstruir. Por isso a filosofia da desconstrução, os conteúdos e qualquer conteúdo que seja. Qual é a consequência disso? A consequência dessa tese, incondicional. Uma tal resistência poderia opor a universidade a um grande número de poderes. Aos poderes do Estado e, portanto, aos poderes políticos do Estado-nação e a sua fantasia de soberania indivisível. Com isso, a universidade seria, desde logo, não apenas cosmopolita, mas universal, estendendo-se assim para além da cidadania mundial e do Estado-nação em geral. Aos poderes econômicos, às concentrações de capitais nacionais e internacionais, aos poderes midiáticos, ideológicos, religiosos, culturais, etc. Em suma, a todos os poderes que limitam a democracia por vir. Ou seja, o resumo da tese dele é a busca da autonomia da universidade através da sua incondicionalidade de todos os seus poderes e pela afirmação do seu direito total de poder dizer a verdade. Isso caracterizaria a universidade. Qual é o problema dessa tese do Derrida? É que ele coloca a universidade, estranha a todos os outros poderes que a circundam. A universidade ela não é só autônoma, ela é independente de todas as outras esferas sociais. Ela é um todo estruturado sozinho, não há entrada e nem saída de pessoas, não há responsabilidade daquilo que é dito com quem se ouve. E ele mesmo sabia dessa dificuldade. Digo sem condição, tanto quanto incondicional, para que se entenda a conotação do sem poder ou sem defesa.
Por ser absolutamente independente, a universidade também é uma cidadela exposta. Ela se oferece, permanecendo por conquistar, frequentemente destinada a capitular sem condição. Em todo lugar onde comparece, está prestes a se render. Por não aceitar que lhe imponham condições, às vezes ela é compelida exangue, abstrata, a se render também sem condição. Sim, ela se rende, às vezes se vende, arrisca a servir simplesmente para ocupar, tomar, comprar, prestes a se tornar um sucursal de conglomerados e de firmas internacionais. Derrida sabia que a universidade, por ser tão incondicional e ter tão pouco relacionamento com as outras esferas, podia ser facilmente tomada, como muitas vezes ela foi tomada ao longo da história. Foi tomada pelo poder, por exemplo, em maio de 68, quando a Universidade Francesa toda estava, e o Derrida fazia parte desse tempo, toda estava voltada para as decisões políticas progressistas de maio de 68, ou também ela poderia ser tomada pelo poder religioso, as formações das escolas paroquiais, que aconteceu aqui no Brasil também. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela rachou, a primeira vez que ela rachou e surgiu a Igreja Presbiteriana Independente, um dos motivos foi a criação de uma universidade, a Universidade Mackenzie, que tinha uma concepção de missão diferente do que era feito antes. Todas as escolas antes eram feitas para evangelizar as pessoas. E a Universidade Mackenzie nasceu para ser uma universidade. O que eles compreendiam como uma missão indireta. Isso rachou e tudo. Porque eles falaram assim, não pode ser assim. Ela tem que evangelizar diretamente. E aí a igreja se dividiu. A grande questão é que a relação não era boa entre a igreja, o poder e a universidade. Por quê? Uma vez que ela é incondicionada de todas as outras esferas, não há quem defenda, não há quem fale, não, isso aqui é âmbito universitário, não é âmbito político, isso aqui é âmbito eclesiástico, não é âmbito universitário. Que credibilidade tem uma instituição como essa proposta por Derrida, que quer falar, mas não quer ouvir, que quer ser ouvida, mas também não quer ouvir de ninguém? A incondicionalidade dela não permite a relação entre as outras universidades. Pois bem, aí a gente chega no discurso de reitorado sobre o qual a gente avaliou todos os outros e em cima do qual a gente vai construir toda a nossa proposta de relação da universidade, que é a soberania das esferas que o Kuyper pronunciou em 1980, dia 20 de outubro de 1800, desculpa. 100 anos de erro. Qual que é... Por que ela serviu de critério para avaliar todo o resto? Não apenas porque ela foi um discurso confessional cristão, porque o Derrida também foi um discurso confessional, mas porque ela foi um discurso confessional que nos deu condição de descrever melhor a realidade. A confissão que ela tomou nos deu condições melhor de descrever a realidade e de operar um discurso acadêmico e uma relação com a igreja. Bem, o Rodolfo, aqui eu vou passar bem rápido, porque o Rodolfo já falou bastante sobre isso, eu ia ficar chovendo molhado. Mas a ideia de todo o contexto em que a Universidade Livre surgiu, livre dos contextos políticos, livre do contexto também religioso da época. 1879 a gente tem o surgimento do Partido Antirrevolucionário, 1888 o surgimento da universidade. Então todos esses eram esforços de concretizar um ideal que estava na mente do movimento antirrevolucionário, que era: a nossa atividade não é ingênua em absoluto. Estamos profundamente convencidos de que o interesse que tem precedido a fundação dessa instituição, em meio aos rumores favoráveis e desfavoráveis, e que hoje assiste à sua inauguração, não guarda mais a mínima relação com as nossas pessoas, senão a que emerge exclusivamente da impressão pública de que a Holanda está presenciando um acontecimento que bem poderia deixar traços no futuro da nação. Em outras palavras, nosso empreendimento implica em um protesto contra o contexto presente. Sugere que algo melhor é possível, mesmo que certo constrangimento e desconfiança nos persigam como uma sombra. Ou seja, os objetivos da Universidade Livre eram maior liberdade política, educacional, religiosa, e essa liberdade foi encontrada no princípio, que é o nome desse discurso, que é o princípio da soberania das esferas, que era a marca, e seria a marca nacional, científica e confessional dessa universidade. A questão, o modo como ela se organiza, não é através de uma concepção teórica, como a de Kant, não é uma concepção política, mas é de um princípio confessional. Só que é uma confissão em alguém
que tem condição de desafiar todos os outros poderes e todas as outras tentativas de se tomar o poder, porque a proposta do Derrida é a universidade que tem que assumir o poder. Ela que tem que ser aquela que questiona, aquela que propõe e aquela que avalia todos os outros discursos políticos, econômicos, religiosos. A confissão de fé que o Kuyper propõe no Senhor Jesus Cristo, que é soberano sobre todas as esferas, é a seguinte: o Senhor Jesus e todas as afirmações que o Senhor Jesus fez de que Ele é o soberano, de que toda autoridade me foi dada, é que não existe mais nada aqui que tenha uma soberania especial. Então ele coloca tudo em seus níveis de importância específicos e em suas responsabilidades específicas. Isso é um princípio que nos dá maior liberdade de operar na realidade e forma uma maquinaria complexa, mas harmônica. Olha o que ele diz aqui. A nossa ciência, portanto, não vai ser livre no sentido de independente dos seus princípios. Essa seria a liberdade de um peixe em terra seca, ou de uma flor arrancada do solo, que é a liberdade que o Derrida queria, por exemplo. Para a liberdade mais generosa no reino da ciência, é necessário que a porta esteja aberta para aqueles que querem sair e que nenhum estranho vai entrar na sua casa para roubá-la. Mas também que cada um possa construir livremente sobre as bases do seu próprio método os resultados que ele produziu atuando em sua esfera. Ou seja, com essa concepção de esferas soberanas, cada uma na sua soberania diferenciada, mas em relação uma com a outra, a dependência uma da outra no interior da sociedade, elas não são independentes como o Derrida queria, a liberdade para o trânsito entre uma esfera e outra, sem que alguém queira roubá-la, ou seja, sem que entre de maneira indevida, e há também um resguardo da operação dos princípios de cada um, em cada método, em cada resultado. Ou seja, esse princípio de soberania das esferas nos dá um bom modo de proceder no interior da sociedade, resguardando que nada ocupe um lugar que não seja devido a ele. E que todas as vezes que isso aconteça, por a gente saber que cada esfera tem sua responsabilidade, a gente pode acusar. Olha, o Estado está exacerbando seu poder aqui. Olha, a universidade ela está entrando no âmbito que ela não pode. Olha, a igreja está tomando medidas que não cabem nessa esfera. Porque a gente tem um critério avaliador. A pergunta que a gente poderia fazer, que é a mesma com que o Kuyper termina o discurso dele, é: como poderia ser de outra forma? Qual outro método a gente poderia apresentar de organização que seria melhor para a gente operar na realidade? E aí o quinto e último discurso, que é um discurso de reitorado também, no aniversário de 70 anos da Universidade Livre, quando o Dorward era reitor da universidade, é a disputa sobre o conceito de soberania, que foi publicado recentemente no livro Estado e Soberania, em que ele retoma toda a discussão sobre o conceito de soberania. Vocês ouviram antes do Rodolfo que ele era jurista, então ele pega toda a discussão sobre o conceito de soberania contemporâneo e todas as apropriações que ele recebeu e faz uma reconstrução de como isso chegou até os dias dele. O Dorward diz que na metade do século XIX, ou seja, do Kuyper para frente, nenhuma outra doutrina foi mais questionada, modificada do que essa concepção de soberania, a concepção jurídica de soberania, que é justamente por causa das modificações da ciência jurídica, por causa das duas guerras que foram enfrentadas, as duas guerras mundiais, em razão das novas relações internacionais, as novas configurações econômicas da sociedade em que o Estado não ocupava mais um lugar central, mas o mercado e a economia política ditava os rumos das decisões públicas. Tudo isso foi fazendo com que se questionassem o conceito de soberania, no qual a Universidade Livre foi fundada. Olha o que ele diz. De forma notável, a importante metamorfose da estrutura socioeconômica da sociedade ocidental tem cada vez mais removido o Estado de sua posição central, que formalmente parecia ser a base da doutrina do poder soberano. E esse eclipse político que o Dorward começa a antecipar muito bem, que ainda hoje está no ápice das discussões contemporâneas sobre soberania política, a gente pode lembrar do diálogo do Carl Schmitt, do Kelsen, que se insere aqui, as questões políticas contemporâneas com a comunidade europeia, seu poder constituinte, poder constituído, a galera do direito aí, das humanas, conhece muito bem melhor isso, é que há a necessidade de repensar esse conceito de soberania,
que foi a fundação da universidade e de organização da relação entre a universidade, a ciência e os outros âmbitos da sociedade. E o Dorward se insere nessa discussão. Ele fala, para aqueles que no estudo da ciência definem suas posições com base nos fundamentos da nossa universidade, da Universidade Livre, é de extrema importância ponderar se é possível aceitar a forma como o problema é apresentado na disputa moderna sobre o conceito tradicional de soberania, ou se aqueles que partem dos princípios da reforma devem seguir linhas essencialmente distintas do pensamento. Não parece algo fora de propósito desse 70º aniversário de nossa universidade voltarmos as nossas atenções para essas questões fundamentais. E aí todo o discurso dele, todo o raciocínio dele, eu não vou reconstruir aqui porque é longo, específico demais, muito técnico, ele vai mostrar como surgiu a doutrina da soberania com Jean Bodin na fundamentação das bases do Estado absolutista francês, como que o liberalismo justnaturalista de John Locke foi uma resistência a isso, a divisão dos três poderes de Montesquieu também culminou nessa melhor distribuição, e como paulatinamente isso foi saindo do justnaturalismo, ou seja, do direito natural, e foi entrado para a vontade individual das pessoas, e entrando, por exemplo, numa filosofia que eu fiz menção aqui, que é o justnaturalismo do Jean-Jacques Rousseau. Olha o que o Rousseau diz. Para descobrir as melhores regras da sociedade, ou seja, fundamentação e soberania da lei, que convenham às nações, seria preciso de uma inteligência superior, que visse todas as paixões dos homens e não participasse de nenhuma delas, que não tivesse nenhuma relação com a nossa natureza e que a conhecesse a fundo. Só Jesus, né? Seriam precisos deuses para dar leis aos homens. Essa é a dificuldade que o direito natural chegou. E aí o Dorward vai mostrando que justamente por isso a sociologia do direito, principalmente a sociologia do direito alemão, vai se tornando muito mais histórica do que justnaturalista, ou seja, procurando na natureza as estruturas. Porque a origem das leis, a origem dos decretos jurídicos vão nascer das comunidades internas. E o Dorward mostra que esse direito germânico contribuiu de alguma forma para o que ele vai propor depois. Ele fala o seguinte: o estudo das antigas instituições populares germânicas e do sistema germânico medieval de corporações levou a uma visão mais sociológica da ciência do direito, e os germanistas afirmavam a autonomia das corporações como uma fonte original formal do direito, ou seja, cada uma das corporações, das comunidades, como fonte das suas normas. Eles descobriram o direito interno das corporações, o que era desconhecido pela tradição clássica. Então, de certa forma, isso foi um avanço. Só que surge um problema aí, que é, uma vez que a origem de fundamentação das leis saiu da ordem jurídica e passou para a ordem histórica política, surge um problema, que é, qual a relação entre Estado e lei? Qual a relação de administração em que o Estado faz das leis que surgem dessas comunidades? Que é toda a tentativa do Kelsen de fazer uma doutrina pura do direito. Que é, não, o direito, a relação dele é nenhuma, ele é puro e o Estado tem que se submeter a ele. E quem estava em diálogo com ele, que é o Carl Schmitt, falava, não, a origem é a decisão do soberano, é um decisionismo jurídico, parte dele de cima para baixo das comunidades. O que o Dorward vai mostrar é que esse problema é muito perigoso e nenhuma dessas soluções propostas foi suficiente, porque ao separar Estado e direito, deu margem para alguns retrocessos na história. E o Terceiro Reich alemão da época heideggeriana foi um exemplo desse. Ele vai mostrar que o Hitler retrocedeu conscientemente a esse antigo exemplo germânico. Usou esse princípio de maneira totalitária como um guia para organizar toda a vida num divinizado grande império germânico. Cada esfera da vida, incluindo o setor econômico, foi incorporado nas comunidades totalitária nacional à luz dos princípios do Führer e do Gefolgschaft, que é do guia e da fidelidade. Cada esfera da vida foi entregue ao poder exclusivo de um líder divino. A ideia de um Estado diferenciado foi explicitamente empurrada para segundo plano em favor da antiga ideia germânica da nação. Vocês sabem, quando Hitler chegou ao poder, ele suspendeu a Constituição. E o governo dele foram 12 anos de um governo sem Constituição, em que a palavra dele, os decretos dele, eram os decretos de lei. Então não foi uma ditadura no sentido tal como a gente conhece, foi um governo anômico, um governo sem lei, em que a lei
vinha do próprio líder divino. Isso foi um retrocesso, justamente porque eles não conseguiram relacionar bem Estado e lei. E aí então, a importância de reafirmar, e essa proposta do Everdiano, Kuiperiana, de reafirmar o princípio da soberania das esferas. Soberania em cada órbita, ou soberania das esferas, não é algum tipo de slogan político vago, o clamor de um partido cristão especial. Ela se encontra profundamente enraizada em toda a ordem real das coisas e não será ignorada impunemente. Isso porque se trata da expressão divina da vontade soberana do Criador, que fez todas as coisas segundo a sua própria espécie e estabeleceu as suas fronteiras estruturais constantes na ordem da realidade temporal. É o Criador quem mantém essa ordem temporal da realidade, mesmo após a queda da humanidade, para revelá-la na redenção por Jesus Cristo em todo o seu significado religioso. A focalização de toda a realidade temporal no serviço amoroso da glorificação de Deus. Aqui a gente tem uma espécie de compilado do mote kuiperiano, de soberania das esferas, em que o Dorbert acrescenta o que o Rodolfo chamou de uma ontologia fundamental, ou seja, de uma descrição da realidade fundamental, de que o Criador dividiu e colocou cada uma das realidades em suas espécies, e isso é transhistórico, isso é estrutural, ainda que isso vá sendo percebido historicamente, temporalmente. Observe, percebido, mas é estrutural, e mesmo após a queda. Porque ele mostra que na redenção de Jesus Cristo há a reafirmação desse princípio da ordem criacional. Portanto, foi aquilo que eu comentei ontem numa discussão sobre a importância do nosso papel, que é, se a gente só tivesse ordem criacional, se a gente só tivesse a estrutura criada por Deus, a gente estaria no mesmo problema que o Rousseau, a gente não saberia cessar as melhores leis. Foi por causa do Senhor Jesus, da vitória dele na cruz, de como ele conseguiu sair dessa maldição da queda, e reafirmou a bondade da vida e dos imperativos dele, ou seja, de como ele apresenta as ordens para a igreja dele, de se envolver com esse mundo, como o Guilherme pregou aqui hoje, de plantar, de construir casas, e são ordens nossas. Por que ele pode dar essas ordens? Porque ele reafirmou a ordem criacional e porque ele conseguiu, a revelia da queda, mostrar para a gente que ela é boa. Ainda que a gente não consiga ver isso plenamente, a gente já consegue ver isso. Há uma dinâmica de expectativa e antecipação de tudo isso. E aqui, o próximo parágrafo é o mais importante. Se você não lembrar de nada do Heidegger, do Derrida, de nada, assim, nossa, aquele Pedro falou um monte de coisa que eu não entendi, presta atenção só nesse parágrafo. Por que eu já não fui direto para ele, né? Olha essas frases. Essa frase. Na ordem da realidade, elas são fundadas como princípios estruturais, mas só podem ser percebidas por serem modeladas em sua forma concreta pela humanidade. Os resultados dessa atividade modeladora exercida pelo homem são as formas sociais, que sempre têm uma fundação histórica e variam completamente com a evolução histórica da sociedade. O que ele fala aqui? Os princípios e a ontologia fundamental é estrutural. Aquelas 15 modalidades que o Rodolfo apresentou, as suas leis específicas, os seus responsáveis por cada uma delas, é estrutural. Só que isso é percebido, isso é visualizado pelo que ele chama de formas sociais, pela capacidade que os seres humanos que compreenderam essa estrutura tenham condições de manifestá-la em formas sociais, que sempre tem uma fundamentação histórica, elas sempre surgem a partir de um contexto e variam de acordo com a evolução. E nesse sentido, a pergunta que foi feita ontem pela professora, esposa do professor Paulo Ribeiro, tem muito sentido para nós, de pensar como que a gente pega uma descrição de uma estrutura fundamental, pensada na Holanda, século XIX, século XX, e pensa na manifestação, na visibilidade dela nas formas sociais, que vão variar completamente em cada contexto histórico. Esse é o nosso desafio. E o nosso desafio específico da ABC2, e onde entra a proposta do ortodoxia integral, que é, a gente tem um trabalho a fazer, que é produzir formas de visibilidade disso. Quem falava isso, Foucault falava um pouco disso também. Ele falava que tudo existem discursos e visibilidades, ou seja, lugares, coisas em que materializam concepções
discursivas. Em que sentido? Ele, quando foi estudar sobre o poder, o Foucault, ele não começou a falar sobre o poder. Ele foi estudar a estrutura arquitetônica dos hospitais, das escolas e das prisões, para mostrar como que uma racionalidade e uma discursividade estava impregnada ali. Ou seja, ele quis dar visibilidade para uma discursividade. O que o Dorvert propõe, de certa forma, é que a forma da gente perceber as estruturas se dão através da visibilidade delas em formas sociais. E o que significam essas formas estruturais, formas sociais que vão dar visibilidade para a gente? Há um livro do James Davison Hunter, To Change the World, que ele faz uma crítica de como muitas pessoas, sempre que estão em processos de cosmovisão, de transformação de mundo, teologias e filosofias de transformação do mundo, sempre são muito idealistas. Acham que o processo de transformação se dá sempre pelas ideias corretas e que o que a gente tem que fazer é reunir as pessoas, aplicar a ideia e não mandar o cara embora para casa e falar, aplica a ideia. A questão não é essa. O Davison Hunter fala que tem muitas comunidades muito menores do que, por exemplo, a cristandade em sociedades, que tem muito mais influência na sociedade, porque eles têm um modo de transformá-la e um modo de dar visibilidade às suas discursividades mais efetivo. E aí então o Hunter apresenta um tripé de transformação e que no Ortodoxia Integral a gente dá uma melhoradinha assim e coloca um quarto pé. O que o Hunter apresenta? Ele fala que as ideias são importantes, as apresentações filosóficas, as construções filosóficas são importantes, mas elas precisam ter concretude em artefatos culturais. Livros, filmes, leis, quadros, músicas, artigos, artefatos que as pessoas podem ler, mexer, levar de um lugar para o outro, analisar, reproduzir. Isso dá concretude. Mas não só isso também, ele fala de instituições, laboratórios, universidades, revistas, jornais. O Rodolfo falou ontem, como o Kuyper colocou esse procedimento em planos de via. Ele criou vários jornais, criou um partido político, uma universidade, ou seja, instituições, artefatos culturais que iam dando visibilidade para o mote ideal que ele queria apresentar. A criação de uma associação de cristãos da ciência trabalha nesse sentido. O quarto elemento que a gente coloca são os movimentos, que o Hunter não fala, ele fala só de instituições sociais, a gente coloca o movimento. Tanto que o mosaico é um movimento e porque movimentos têm estruturas diferentes do que instituições. As instituições, elas precisam ser tradicionais, elas precisam de tempo, de tradição, de repetição. As pessoas querem estudar nas universidades que têm mais tempo, que têm capacidade de repetir os seus processos com excelência. Um movimento, eu brinquei com vocês com o movimento terrorista, mas o movimento terrorista ele é essa dinâmica mesmo, ele é mais fluido, ele é mais rápido, ele é menos tradicional, ele é menos hierárquico, ele é mais horizontal e ele é tão importante quanto uma instituição. Às vezes a gente percebe hoje em dia muitas pessoas querendo que a igreja, que é uma instituição entendida como instituição social, tem ela organismo, mas tem instituição também, querendo que ela assuma dinâmica de movimento, e a igreja não é um movimento, ela é uma instituição. Da mesma forma de igrejas que querem ser movimentos. Isso não dá, isso entra em colapso. E observem, o Partido Antirrevolucionário, ele começou como um movimento antirrevolucionário. E eles entenderam, então, em cristalizá-lo num partido. São coisas diferentes. Mas a gente tem que, na taxonomia da transformação social, a gente tem que pensar nisso. De como que a gente vai conseguir transmitir essa realidade de relação entre a igreja e a academia, como a gente vai conseguir fazer com que as pessoas percebam isso, a gente vai precisar não só de ideias, mas de artefatos culturais, instituições e movimentos. Então, para resumir, a proposta de relação entre igreja e academia através da ortodoxia integral é, através da sua ortodoxia, ou seja, da sua afirmação da ordem natural das coisas, da ordem criacional, criada por Deus, manifestada a nós, mas também uma ortodoxia integral, ou seja, que através da obra do Senhor Jesus envia todos os membros da sua igreja como agentes de transformação nas esferas específicas, ela vai dar condição de, primeiro, reafirmar a complexidade e a especificidade dessas esferas múltiplas e da realidade criada, como também ela vai nos dar condições de reenviar agentes de transformação específicos para cada esfera. Isso vai contribuir no contexto brasileiro, da gente fazer isso pensando no Brasil, em que seguinte modo, existe uma missão que ela é tida como uma missão integral, só que a gente acha que ela poderia ser mais integral.
pegando aquela escala de modalidades e encontrando ali não apenas pobrezas econômicas, mas pobrezas de outras ordens, que pessoas que forem enriquecidas por Cristo têm condições de trabalhar naquelas riquezas. Isso faria com que a gente enviasse e entendesse o nosso papel enquanto cientista, biólogo, jurista, filósofo, como parte do processo de redenção daquela esfera aos pés da cruz de Cristo. Isso nos daria também, então, isso nos daria uma visão maior de pobreza e riqueza, não apenas econômica, mas também científica, estética, cultural, que às vezes não só o dinheiro conseguiria fazer. A teologia latino-americana, o Brasil é muito específico nela, porque a gente tem regiões muito pobres no Brasil, mas a gente também tem regiões muito ricas aqui. Não basta uma teologia da pobreza para nós, a gente precisa também de uma teologia da riqueza, que saiba rearranjar isso em cada esfera. Outra questão é que essa forma também nos dá uma tradição de relacionamento entre as esferas, relacionamento de cooperação no interior de cada esfera, universitária, entre cristãos ou entre outras entidades, como também uma relação entre esferas diferentes, sabendo cada uma da sua responsabilidade, mas também reafirmando a importância de cada uma delas, sem um discurso da igreja anti-intelectualista ou um discurso da universidade de empobrecimento da igreja. A universidade sabe o que ela tem que fazer, não por uma concepção filosófica, não pela desconstrução ou não pela missão do povo brasileiro, mas por causa das ordenanças e dos imperativos de Cristo. Nós nos envolvemos em ciência porque o Senhor Jesus falou que é importante a gente observar as obras dele. Isso faz parte da gente reafirmar a ordem criacional e isso impede que a universidade seja cooptada por outras esferas, tanto políticas quanto eclesiásticas. Então, para concluir, a gente tem diante de nós um horizonte, do qual a gente pode se dirigir. E uma tarefa também, que é fazer perceptível essa compreensão que a gente tem de realidade, essa ontologia baseada na ordem criacional de Deus. As pessoas não vão perceber isso até que a gente lhes dê ideias, artefatos culturais, artigos, livros, documentários, sei lá, propostas acadêmicas para eles, e também eles vão perceber isso sem as nossas instituições, associações, movimentos, até que eles consigam perceber que essa relação entre fé e ciência não é problemática, justamente porque a gente tem uma forma de organizar a realidade que não torna isso problemático. Para terminar, as palavras finais do Dover no discurso dele: à medida em que a nossa universidade se expande, a reforma interna da nossa visão teórica da realidade torna-se mais urgente. Afinal, não serão cavalos e cavaleiros que nos levarão à vitória no esforço de concretizar o ideal do fundador da nossa instituição, mas somente e finalmente o motivo poder interno do motivo bíblico básico da reforma, criação, queda da humanidade e a nossa redenção por Jesus Cristo, que deve também mudar radicalmente a nossa visão teórica da realidade, se quisermos almejar uma ciência que não seja apenas escolasticamente acomodada, mas de fato reformada em um sentido intrinsecamente cristão. Então, nós temos mais do que um ideal, nós temos muito trabalho pela frente, então vamos à obra e fé em Cristo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pedro, pela palestra. Aguenta aí que nós temos perguntas. Levantem as mãos, deixa eu ver. Tem muitas perguntas. Vou começar aqui na frente, acho que dá tempo para 2 perguntas só. Depois uma lá atrás, que já levantou rapidinho. Depois do almoço nós voltamos para o painel e aí temos mais chances de debater, tá bom? Desculpa a expressão, mas falar assim, Pertinho do microfone. uma loucura assim na minha cabeça, porque parece assim, Deus eterno, ele se torna carne, habita no mundo e na eternidade ele vai estar presente fisicamente assim. A ideia que me vem à cabeça, eu queria que você comentasse sobre isso, é que parece que perceber a realidade assim é ficar cada vez mais sólido, mais concreto no chão da vida, assim. E se afastar disso parece que se torna um fantasma, assim, um troço estranho e, sei lá, plástico, entendeu? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma das principais características do neocalvinismo, da filosofia reformacional, que é esse envio nosso de volta, assim, pelo mandato, através do mandato cultural, a nossa
fincar os pés onde a gente está mesmo que a gente esteja exilado, que a gente sabe que essa não é a nossa pátria, por causa da redenção que é necessária, a gente é reenviado a trabalhar aqui. E eu acho que teve uma frase que eu engoli, mas o Derrida fala uma coisa que é bem grossa por plástica. Ele fala assim, ele termina a palestra dele, olha que irônico, ou realista, né? Ele termina falando assim: não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer sobre a universidade sem condição, sobre a desconstrução. Às vezes alguns vão se perguntar, isso aqui é filosofia, isso aqui é literatura, ou isso aqui é teatro? E ele fala, fica ao critério de vocês. Ele termina falando isso, e para mim é teatral aquilo lá. Por quê? Porque não há coerência, à medida em que ele afirma algo daquele modo, uma desconstrução radical daquela, uma incondicionalidade, uma autonomia incondicional daquela forma, mas ele faz dando uma aula numa universidade, do mesmo jeito, assim, ele entra em contradição performática, assim, e isso acaba sendo meio teatral, acaba sendo meio falso. Isso aqui não, parece que nos dá a condição de descrever a realidade, que nem todas as filosofias conseguem fazer isso. Talvez a filosofia da identidade mais kantiana sempre tendeu para os universais, enquanto a filosofia da diferença sempre tendeu para os específicos, e assim, uma só, sem a outra, não consegue descrever a realidade. Isso aqui nos dá uma descrição da realidade, e nos dá também um princípio de operar na realidade, que algumas filosofias não dão para a gente operar. Essa filosofia mais contemporânea, a Agamben, Judith Butler, o direito contemporâneo, e chegou a uma tal indiferença da gente não saber o lugar que um refugiado ocupa, se é um cidadão, que direito que ele tem, direito internacional, direito nacional, ou seja, há uma indiferença que não nos dá condição de operar na realidade. Então, assim, isso é teatral, isso é falso. Mas isso aqui não, a gente tem condição de operar na realidade, de forma que a gente consiga apresentar isso para as pessoas de maneira palpável, dá para a gente um rumo, assim. Eu acho que esse é o valor dela. Que é meio como a gente faz, a gente conversou, né, como hipóteses científicas, né? A gente testa ela, a gente bota ela na realidade, vamos ver o que ela produz. É aquilo que o Carper termina dizendo, qual que seria a outra forma se não fosse essa? Pelo menos, eu não sei nas outras faculdades, nas outras humanidades aqui, mas eu andei conversando com o pessoal da psicologia, a minha universidade é tomada pela filosofia da diferença, Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard, mas a galera opera como Kant. Então há uma contradição, há um erro aí. Eles não são honestos, há uma desonestidade intelectual aí. Aqui não, isso aqui dá pra gente dar estrutura, dar diferença específica, especificidade, responsabilidade diferenciada e também dar perspectiva pra gente poder apresentar isso para as outras pessoas. Acho que essa é a força da teoria, que a gente tem que testar, melhorar, também não vamos idolatrar esse negócio aqui não, vamos melhorar, vamos propor reformas para o nosso contexto específico do Brasil. Mas eu acho que é bem frutífero. Jackson Salustiano, sou também um nortista de Belém do Pará. E a minha área de atuação é a ciência jurídica. E eu já agradeço vocês me fazerem a audição do que vou falar e espero estar contribuindo. Talvez me demore um pouquinho. Eu percebi que os nossos trabalhos eles estão convergindo mais ou menos em três estruturas, se assim podemos dizer. E aí, de ontem para hoje, eu rascunhei alguma coisa. Se houver alguma incongruência, me desculpem, eu não sei o que eu fiz acordado ou dormindo. Nós temos uma situação que estamos procurando lidar, que é essa divisão entre naturais e humanas. Tá? Ela tanto existe no projeto quanto nas universidades. Entretanto, eu queria propor-lhes a demoção dessa secção da área do conhecimento. Isso é um privilégio do cristão. Olhar o conhecimento como um todo. Dar-lhe um olhar holístico. A partir desse momento em que seccionamos a realidade e a especializamos, isso nos tolhe a compreensão do todo, como Deus pretendeu fazê-lo, criou e deu uma estrutura única. Então, para trabalharmos essas questões que nós perquirimos em nossas áreas, nós não podemos nos restringir desta forma. Nós temos que ter um olhar mais macro, por isso que o professor
de elétrica, ele faz poesia com a eletricidade. É porque ele não encontra, ele não vislumbra essas barreiras. Ele pensa como um todo as estruturas. Além disso, a idade, lembrando que também a própria secção ou departamentalização do conhecimento é fruto de uma evolução contemporânea. Na Idade Média, nós temos ali o triunvirato, o quadriunvirato. A pretensão era dar formação ao homem. E depois ele poderia, sim, desenvolver uma área de tecnicismo que ele identificasse por vocação. Mas primeiro era se dada a formação do homem, como em muitos países mais avançados, a formação também, inclusive, acadêmica é pensada dessa forma. A outra questão é no que diz respeito à filosofia. Eu creio que nós temos que dar uma forma à utilidade para nós como cristãos. Eu entendo que ela é uma ferramenta que nos capacita a elaborar boas perguntas para obtermos respostas certas. Então, ela é um meio que não podemos abrir mão, até porque a própria Cristo não abriu mão dela. Não alienou-se em lidar com essas problemáticas. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a epistemologia. Eu sou a verdade, a axiologia. Eu sou a vida, a ontologia. Está aí uma estrutura filosófica, nos respondendo, nos dando resposta a ele como última coisa revelada por Deus. Sócrates, também quando ensinava, e aí buscamos os gregos também para nos ensinar, quando ele ensinava na sua forma peripatética, ele, se queria saber da natureza, ele perguntava à natureza, observando-a, examinando-a. Se ele queria conhecer dos homens, ele questionava, perquiria os homens, os provocava a dar resposta, quais sejam elas, mas era de cada objeto que ele tomava a sua resposta, mas sem essa secção, sem essa segmentação. E, enfim, esse chamado ou essa vocação a vivermos com integralidade. Eu creio que nós temos na Bíblia várias vocações. A nossa digníssima dama Ribeiro, quando ela perguntou o que nós podemos fazer de imediato, quando a Bíblia nos chama a considerarmos o nosso corpo como templo do Espírito Santo e objeto especial de nosso cuidado, nós podemos fazer isso sem conhecimento? Sem entender como é que funciona o nosso organismo? As estruturas complexas que possuímos? Eu não creio. Eu acho que todo cristão, para corresponder a esta vocação, a esse chamado, a esse imperativo divino, tem que compreender o mínimo da sua estrutura funcional, orgânica, para poder dizer que está, ou poderá estar, atendendo a essa vocação divina de cuidar do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Que nas circunstâncias ordinárias das nossas vidas, nós temos uma necessidade ou somos exigidos a possuirmos uma capacitação de excelência. Quando, por exemplo, nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos, nós temos que conhecer um pouco das propriedades dos alimentos, senão não podemos dizer que temos tido esse cuidado com eles. Os meus filhos, quando dizem que não gostam de alguma coisa, eu digo, não é que você não gosta, é que você não aprendeu a discernir o sabor que o Senhor fez nesta verdura, nesta fruta. Uma das coisas, curiosamente, eu descobri, uma das coisas que mais me faz salivar é o café amargo.
Ou seja, eu descobri que eu tenho uma das minhas sensibilidades palativas é a do azedo. É do azedo. E nós, muitos de nós, não a exercitamos. Nós a desconhecemos existir em nosso organismo. O cuidado intelectual, então, como estamos trabalhando aqui. Quando nós dizemos ao nosso irmão ou a outrem o que é uma música boa e o que não é, com que condições, com que capacitação nós fazemos? Será que podemos fazê-lo sem conhecer o mínimo de harmonia? Termos o mínimo de uma capacitação gramatical para fazer uma interpretação de letra? Dizer que uma música não é boa porque não é harmônica, porque não está com uma boa instrumentalidade, um bom arranjo? Será que é assim que fazemos? Ou apenas dizemos isso é do diabo? Nós temos que fazer com conteúdo. E não digamos ou não caiamos na omissão de dizermos, mas não possuímos. O Senhor habilitou a sua igreja, dando dons e talentos em meio a ela. Não digamos que somos pobres nesse sentido. Porque se a nossa formação particular, por exemplo, não é da medicina, em que precisamos também estar dotados, procuremos um irmão que possui essa dotação, essa formação e contribua, compartilhe conosco para nos capacitar a termos esse cuidado, seja com o nosso corpo, com o corpo dos nossos filhos e assim sucessivamente. Até porque o padrão de excelência que o Senhor nos chama é altíssimo. É a estatura do varão perfeito. Comênios nos lembra que nós temos 3 estágios da nossa formação ou educação: a uterina, a terrena e a eterna. Mas o nosso destino é para a eternidade. Tudo quanto aprendermos aqui, tudo quanto nos capacitarmos é insuficiente para, medindo ou sendo mensurado para aquilo que iremos aprender ou apreender na eternidade. Já estou terminando. Tenham paciência, por favor. Então, na academia, o que eu sugiro é uma manutenção ou cultivo de um binômio, qual seja a erudição com piedade. Nós temos que conhecer o suficiente o que fazemos, tanto quanto para fazermos bem, mas também com um propósito, um destino digno. O Guilherme nos apresentou a ideia porque realmente podemos cair na desmotivação do porquê produzirmos, se tanto quanto a nossa longevidade é perene e todas as coisas hão de passar. Mas eu creio que nós encontramos sim motivações. Por que este período ainda subsiste? Então, somente por conta da consumação ou da soma dos eleitos. Só essa razão. Então, o porquê de nós termos, ou procurarmos darmos, ou nos proporcionarmos uma boa subsistência? Para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Então, se nós temos um destinatário digno, ou com dignidade, que é a igreja, para tudo quanto façamos e produzamos, a igreja é digna disso. O mundo, a Babilônia, ela terá, ou ela usufruirá secundariamente do que fizermos. Mas nós temos alguém excelentemente digno do que produzimos ou fizermos, que é a noiva de Cristo, a menina dos olhos do Senhor. Então, para que mais motivação do que essa de estarmos fazendo? Até porque toda a nossa relação, tanto quanto vertical, horizontal, nós fazemos ou vivemos para o outro, não é para nós mesmos. Era essa a minha contribuição, eu agradeço pela audição. Obrigado pela contribuição. Acho que a gente vai usar muitas contribuições depois no painel. Guarda muitas perguntas aí, né? Obrigado pelo comentário.
Agradecemos.